Paz e luz a todos. Esse é o 49º vídeo que vai informar sobre a descoberta da imortalidade da época, já milhares de anos atrás, na época da Lemúria. Então, alguma coisa que eu vou repetir, que já foi informado em outros vídeos, para chegar ao assunto que é sobre esse vídeo. Bom, naquela época já havia sido criados os escravos na África. Com o tempo, houve uma mudança no eixo do planeta Terra, o qual fez afundar Gondwanalândia, aquele nomezinho difícil. Recapitulando, os Anunnakis, ou Nefelins, que tiveram necessidade de fabricar, vamos dizer, os escravos, né? Criar os seres escravos, os futuros humanos, né? E devido ao problema que já foi explicado, porque houve uma revolta deles de estarem muitos anos trabalhando nas minas de ouro, que eles tinham que estar sempre pulverizando lá a atmosfera de Nibiru, né? Então esses escravos foram colocados lá, sudeste da África, nesse lugar, que naquela época, esse lugar aqui chamado... Às vezes é preciso repetir, às vezes o mesmo assunto, para chegar a um outro, entende? Então, esse nomezinho aqui, muito pequenininho. Então, depois que fizeram lá nos laboratórios, né, dos Nefelins, levaram eles para lá, para a África, para que eles ficassem isolados. E era um tipo de ilha que eles daí não podiam sair dali, e eles deixaram eles, vamos dizer, melhorar, né, fisicamente, e a gente não sabe o que é que ensinavam a eles lá, né, para depois não distribuir os escravos, porque eles não foram só para as minas, parte dos escravos foi lá para aquele lugar que hoje é o Iraque e tal, para trabalhar por Enlil e outros reptilianos, os Anunnakis reptilianos, e que havia também um jardim, então uns cuidavam dos jardins, que era o paraíso, né? Chamado paraíso, etc. Bom, então, nessa época, já haviam sido criados escravos lá em Gondwanalândia, ao sudeste da África, e com uns milhares de anos, foi passando, veio uma nova catástrofe na Terra, que foi a inversão dos polos. E essa inversão fez com que essa ilha afundasse. No momento em que ela afundou, surgiu a Lemúria. E os sobreviventes da Lemúria, ou aqueles que foram salvos antes, porque eles já sabiam o que ia acontecer, porque eles tinham desenvolvido poderes, né? Quer dizer, um grande número de pessoas, não todas. Então eles sabiam que a Lemúria ia afundar, eles sabiam que ia acontecer
essa inversão dos polos, como a gente está ouvindo por aí, que vieram nos informar, seres de outras esferas, que vai acontecer, né? Novamente. Isso acontece e há milhares de anos volta a acontecer, e o que estava no sul vai para o norte, o que estava porque há inversão e a Terra vira, né? Então, os sobreviventes foram para Lemúria. Então, porque no momento em que ela afundou e esse subiu no Oceano Pacífico. Ela emergiu. Mas ela era de várias ilhas, ela não era um continente todo. Ela tinha várias, umas grandes. Eu não sei se isso se chama arquipélago, eu sei que eram várias. Então, ela começava lá na Ilha Havaiana até a Ilha de Páscoa. A Lemúria, aquelas imagens meio estranhas, esquisitas, né? Ali, Ilha de Páscoa, também pertenceu à Lemúria. Pertenceu à Lemúria. Parte, ela se estendia até das Ilhas Havaianas até a Ilha de Páscoa. Onde é que é as Ilhas Havaianas? Será que eu consigo ver aqui? É muito pequenininha a letra. Ilhas Havaianas. Muita gente diz que pegava parte também da Europa, principalmente aquele começo da Europa, onde tem Portugal, onde tem as Ilhas dos Açores, que são ilhas muito afastadas do continente, né? É porque pertenceu a Portugal, mas não é Portugal mesmo, né? São ilhas que... Estou aqui procurar a Europa aqui para ver se eu acho. Bem, vamos lá. Mas não sei não. Os Açores, dizem que pegavam os Açores. E onde é que está as Ilhas Havaianas aqui? Ah, achei. Ah, não achei não. É Bahamas, não é Havaiana, é Bahamas. Deve ser por aqui. México. Onde é que é essa Ilha Havaiana? Pode ser que isso aqui deve ser muito antigo, esse... Antiga. Pois é. Queria localizar aqui, ó. Aqui é o Havaí. Salvador, Guatemala, Costa Rica, Paraná. Onde é que fica o Havaí? Cuba, Haiti. Pode ter mudado de nome. Bom, gente, se não vai ficar aí passando o tempo, vou desistir. O interessante era ver aqui no Globo, porque aí a gente localizaria melhor.
Estava vendo se é verdade mesmo que pegavam os Açores aqui perto de Cabo Verde. Sei não. Então, vamos ver. Que perto, né? Estou aqui vendo, perto do México. Como lugares que mudam de nome, pode ser que tenha mudado de nome, mas eu já tenho até passado. Deixa pra lá então. Não vamos perder mais tempo. Bom, então eu começava na toda aquela extensão nas Havaianas e terminava na ilha de Páscoa, formando várias ilhas próximas umas das outras. Então, houve vida mais ou menos 70 mil anos. 70. Aqui, ó, 70. Escrevo o número no quadro porque eu posso não estar com a minha dicção perfeita. Então, 70 mil anos de vida lá na Lemúria. Então, a raça que eles criaram lá, os escravos que foram para a África, que depois foram para Gondanulândia, e depois, após ela submergir, eles foram para a Lemúria, evoluíram muito. Eles evoluíram porque tinham um gene, vamos dizer, o gene extraterrestre também reptiliano, os escravos, mas houve outras raças que não têm, se a gente for analisar bem, que não tem o gene reptiliano, que aí há uma corrente que diz que todos nós temos o gene reptiliano. Não, se a gente for ver a historinha toda, não, porque antes deles já vieram outros, que os pleiadianos disseram que eles vieram para cá fazer vidas. Então, os pleiadianos, creio que se os pleiadianos não são reptilianos, com uma nova evolução, uma nova denominação, então eles vieram para cá para fazer vidas. E aí, então, esses seres, e outras raças também fizeram vidas, então nem todos têm, né? Nem todos têm, eu creio que nem todos têm o gene reptiliano. E também temos que pensar naqueles que vieram diretos de seus planetas para cumprir a missão aqui, que não tem gene reptiliano, são completamente seres de luz, que estão servindo ao Criador, ou evoluíram e estão servindo ao Criador, então não tem gene reptiliano. Então, eles evoluíram, esse pessoal lá na Lemúria, ele evoluiu nesses 70 mil anos sem interferência dos criadores, dos extraterrestres que os criaram para ser escravos. E eles ficaram lá. Na época, esses escravos, eles foram criados para depois serem eliminados. Só que, como em todo grupo, tem aqueles contra e uns a favor, os que foram contra conseguiram salvar alguns deles. E aí foram transando uns com os outros e foram crescendo, né? Aparecendo outros seres. Mas eles eram para ter sido eliminados. Porque eles disseram, vamos fazer, e quando a gente não precisar mais deles, acabamos com eles. Foi essa a determinação inicial. Mas alguns deles começaram a gostar da criação que eles fizeram, amaram a criação, alguns transaram com eles, né? Então não queriam que eles fossem eliminados. Então essa é a historinha. Bom,
Aí dois seres que estiveram na Lemúria. Não sei se esses seres foram extraterrestres que foram para lá, ou se fizeram parte de todos eles, que talvez eles tivessem evoluído mais do que os outros, esses dois seres, não sei. Isso aí, não sei o detalhe, eu sei, lá existiu dois seres. Isso foi contado pelo tal Tote, que transmitiu ao canalizador essa historinha aqui. Então, era um casal, um chamava-se Ai, eu não sei quem é o feminino e masculino aqui também. E outro era Tia. Tiat. Ai e Tiat. Não sei quem é o ser masculino e o feminino. Bom, havia dois seres, havia dois seres, lógico. Eles é possível que eles só tenham evoluído lá mesmo, não sejam mestres, até porque, como eu já disse, todos os escravos que estavam ali na Lemúria e Goldlândia, tinham genes, e os descendentes de hoje têm genes extraterrestres. Todos nós temos. Salvo alguns seres que vivem enclausulados, feito uns seres assim, muito primitivos, né? Medo, agressivos, diz que tem, né? Corey Good falou desses seres que tem lá, numa parte lá do subsolo, separado dos extraterrestres que vivem lá nas bases, no subsolo, nas bases lá, mas que tem. Salvo esses, ou até eles podem ter, né? Não sei. Eu acho que eles devem ser aqueles primeiros seres primitivos que tinha aqui na Terra, eu acho eu. Então, todos nós temos genes de algum extraterrestre, ou reptiliano, ou pleiadiano, ou capelino, ou não sei se andromedanos, enfim, várias raças. Eu não sei, eu sei que parece que 22 raças que atuaram na criação, cada um deu algo de si para fazer o ser humano, né? Para fazer Essas 22 raças, então, se aqueles seres que vieram antes dos Nefilins, eles convidaram os pleiadianos, essas 22 raças, para vir de vários planetas, para ajudar aí a criação, né? Então, não tem, raciocinando, não tem nada a ver a criação lá dos pleiadianos com outras raças com a criação desses Nefilins Anunnakis, porque fizeram os escravos, já fizeram propositadamente. Bom, então, havia esses dois seres lá e eles descobriram que fazendo sexo de uma outra maneira, veja bem, fazendo sexo de uma outra maneira, não o sexo corporal como se faz hoje, né? Era um sexo que eles descobriram que não precisava ter um contato um com o outro. Muitos seres extraterrestres no planeta deles, que eles são pura luz, eles não têm contato, eles trocam as suas energias e aí sai um ser. Um ser também de luz, né? Bom, então, Ai e Tiat descobriram uma certa maneira
de fazer sexo e uma certa maneira de respirar. Consegue acontecer algo diferente nessa criação. E por causa dessa maneira, os três, pai, mãe, filho, se tornam imortais. Então, o que é que aconteceu? Eles descobriram, ora, mas nós somos imortais por quê? Porque os lemurianos morriam, acabava o tempo de vida, morriam, e eles continuavam vivos. Vinha outra geração, aí morria, e eles continuavam vivos. Eles, com essa prática sexual, eles conseguiram a imortalidade. Gente, não estamos falando a imortalidade do espírito. Veja bem, é imortalidade física, né? Porque o espírito sobrevive. Eu já tive uma experiência que eu fiquei apavorada, quis voltar, não quero morrer, não sei o quê, e vi. Eu também não sei se eu ia morrer ou se eu ia ter contato, eu sei que eu fiquei apavorada. Fui até hospitalizada depois, fiquei tão ruim. Porque a gente sai do corpo, a gente começa a ver, mas a gente sente um magnetismo tão leve, tão suave, e a gente não consegue. Mas o pensamento cria, então meu pensamento fez eu voltar. Pensamento é co-criador, porque eu pensei com tanta agonia, eu pensei, eu não quero morrer, não quero. Aí eu voltei. Então a gente sente o magnetismo e a gente vai assim, ó, sobe, e vai embora. E eu comecei, eu não me vi a mim mesma como espírito. Eu vi o local onde eu estava até assim já passando mal, encostada na parede. Mas eu não me via, mas eu me sentia e entrar por um túnel que não era muito iluminado, eu fiquei apavorada por isso. Eu, lá no fundo parecia que eu ia ter um negócio, devia ser algum portal, né? Devia ser um portal. Mas eu ainda não tinha muito conhecimento, embora já soubesse certas coisas, ainda não tinha assim, aí eu fiquei apavorada, né? E eu sentia um barulho nos meus ouvidos, parecia um vento, devia ser a velocidade, né? Que parecia um vento que estava. Então, eu entendo que essa imortalidade e que eles morriam, eles continuavam vivos, é porque é a parte material, tá? Que eles conseguiram a imortalidade na matéria. Como há, por exemplo, certos extraterrestres que ainda são materiais, que eles se cortam e ali quase que pouco depois começa aquilo a se curar, né? Se você está botando sangue, o sangue para e aquele pedaço... Por exemplo, vamos admitir que você tenha perdido um pedaço de carne aqui, né? Daqui a pouco, quando você olha, está tudo direitinho. Eles se autocuram, né? E parece que esses seres que têm essa habilidade, essa evolução, esse poder, parece que não são muito pacíficos, não, né? Cuidado. Bom, então como eles descobriram isso, o que é que esse casal fez? Eles fundaram então a escola, a primeira escola de mistérios lá na Lemúria, que foi a escola de Naakal, que eu já mencionei num outro vídeo, né? Naakal. Se nós tivéssemos as nossas 12 fitas de DNA ativadas,
nós teríamos muitos poderes, como esse pessoal lá da Lemúria. Mas esses seres tiraram, né? Esses seres que nos manipulam até hoje, eles tiraram, bloquearam as nossas fitas de DNA e hoje em dia eles já têm uns mecanismos que fazem com que elas continuem sendo bloqueadas, né? Então eles, o Ai e o, como é que é o nome? O Ai e Tiati. Então, eles ensinaram, começaram a ensinar nessa escola de Macau, as pessoas que queriam, né, aprender, e esse método é chamado de Tantra, que hoje está completamente desvirtuado. Eles conseguiam através do Tantra. Por que eu estou dizendo isso? Olha, hoje você pega um livro sobre o Tantra, ou nesses lugares, que eu nunca frequento mais livros, já vi, aí você aprende posições. Aprende as posições que quer fazer de um jeito ou do outro. E daí? O que é que isso resolve? Nada. Foi desvirtuado. E isso deve ter sido modificado para justamente as pessoas não saber desta verdade que está aqui. Que vou continuar falando. Só que eles não explicam assim como faz, né? Mas as posições do Tantra não tem nada a ver com isso. Isso pode ter a ver, essa maneira, com o Kundalini, né? Mas agora com isso. Tantra. Porque você sabe o que é o Tantra, o significado de Tantra, muita gente não sabe, né? Eu também não sabia até ler, né? Tantra é a união com o Criador. Se vocês quiserem escrever aí, ó, união com o Criador. Então vocês podem, Criador com respeito ao Criador, com letra maiúscula. Então, vocês podem imaginar que essas práticas, essa maneira de fazer para que venha um novo ser e que ele seja imortal e eles próprios imortais, eles vão usar a energia do Criador. Essa energia do Criador, ela está dentro de nós. E é um depósito da luz criativa, que está lá no fundo da nossa coluna, no primeiro chakra, que é o chakra da criação, da cor vermelha. É o chakra da criação, da cor vermelha, em que muitas pessoas fazem essa prática, puxam a energia e a de cima vem e unem uma com a outra. Mas que os pleiadianos aconselham não fazer isso, porque muita gente não sabe fazer direito e acabam loucos, internados em hospício, porque estrebilhou o cérebro todo ao fazer isso. Então tem que saber fazer. Eles com certeza sabiam fazer, né? O que eles faziam lá, né? Então, eles ensinavam a maneira pela qual conseguiam, através do Tantra, que é a união com o Criador, de práticas sexuais. Essas práticas sexuais não tinham contato físico e não precisava estar no mesmo aposento.
Veja bem. Então, um ser estava aqui, o outro estava aqui, e aqui tem uma porta, pronto. Tem uma porta, estava aí, bom, um outro compartimento. E o outro estava aqui. Então, eles não precisavam estar aqui juntos. Estavam bem separados, podiam estar separados, podiam estar no mesmo, ou podiam estar mais além ainda, mais separados além, tá? Então, essas práticas sexuais não tinham contato físico, não precisava estar no mesmo aposento. Ela era interdimensional. Contato interdimensional. Não vai dar nem para ver o resto aqui hoje. Vou tirar. Não. Interdimensional. Então, o que se usa? A gente sabe que o pensamento é co-criador. Então, você utiliza a energia que está dentro de nós e, se ela é interdimensional, eles vão buscar também a energia que está lá, né, cósmica, com a energia da pessoa. Eles devem conseguir, eles não explicam, mas eu estou aqui bolando a coisa, né? Então, deve juntar aquela energia, eles devem conseguir introduzir uma energia na outra para fazer esse tipo de coisa. E aí, o ser que vinha a nascer, eles não dão mais explicações, né? O Totti não dá outra explicação, poderia dizer, se esse ser nasceu dentro do ventre da mulher, né, que fez com o outro, mesmo sendo interdimensional, ou se apareceu assim, não sei, detalhe. Mas eu creio, pelo meu entendimento, eu acho que eles faziam isso, não tinham contato físico, mas dentro do ventre dela deveria, então, começar a nascer um ser, né? Eu acho que deve ser assim. Quem sabe se foi assim que Jesus nasceu. Mas eu tenho uma outra versão, que ele veio numa comitiva, numa nave, né? Então não tenho essa versão de Jesus, né? Bom, então a gente não pode... As coisas sobre Jesus Cristo é muito polêmica, não há uma certeza. A única certeza que eu tenho realmente ele veio ensinar o amor condicional. De resto, não tenho certeza de nada. Bom, então, quando eles já estavam ensinando as pessoas, chegaram a essa evolução, descobriram, aí veio a inversão dos polos e a Lemúria afundou. Aí lá se foi a escola de Nacal, por água abaixo. Foi para água abaixo, né, submergiu. Eles sabiam que a Lemúria afundaria, porque eles já eram muito evoluídos. Então, eles começaram, antes da coisa acontecer, eles levaram artefatos para o lago Titicaca, para o Monte Shasta e outros lugares, né? Para o México, do Titicaca, depois eles foram para o México. E lá no México deve ser os maias, né? São descendentes deles, né? Para a América Central. Havia um grande disco dourado da Lemúria, que também eles levaram para não sei para onde. Vai ver que esse disco dourado que eles falam da Lemúria deve ser aquele disco que os maias têm. Eles não têm um disco? Não encontraram uma vez um negócio desse? Talvez seja.
Porque se a gente pensar bem, os maias devem ter pertencido à Lemúria. E eles foram para o espaço, quer dizer, segundo o Corey Goode, eles vivem numa outra dimensão. E eles trabalham com cura também. Porque curaram ele lá do negócio que ele tinha. Estão numa outra dimensão. Agora, essa outra dimensão que os maias estão, não sei se é a dimensão que pertence aqui a este planeta ou se estão num outro planeta, isso também não sei, mas que estão numa outra dimensão. Por quê? Todos os planetas têm dimensões, assim como a Terra tem outras dimensões. Agora, pessoas que vão sair daqui e levadas, e que elas assim não evoluíram além para estar numa quarta, numa quinta dimensão, ou numa quinta dimensão, elas vão ser levadas para uma terceira dimensão novamente. Possivelmente não será esta terceira dimensão daqui, será num outro planeta, né? Porque isso aqui, a gente não sabe se essa dimensão vai sobreviver devido aos acontecimentos. Então, e as naves andam por aí. Muita gente está vendo naves. Senhores, as naves... uma vez eu assisti uma palestra com um ufólogo. Foi até uma palestra do Marcos Petit, tinha um rapaz até que... acho que era até amigo dele, ele recebia... coisas que ele desenhava, entende? Uns desenhos assim, de construções inimagináveis, que a gente não vê aqui na Terra, né? Então ele fazia esses desenhos e ele recebia lá, não sei. Então ele falou uma vez, as naves apareceram ali onde teve lá no morro. Tinha lá algumas naves e estavam recolhendo as almas, aqueles que morreram lá no tiroteio. Então, quando se falou, andou aí uma época falando do evento solar e que vinham as naves resgatar, é isso, as naves quando tem desencarne coletivo, elas aparecem em alguns lugares para levar as almas, para que elas não fiquem amolando os outros aqui, né? Assustando os outros aqui. Porque elas querem viver, se vêm, não entendem que ela morreu, acham que está viva e ficam obsediando as pessoas, querendo... por exemplo, se uma pessoa que gostava de tomar bebida, aí vê o cara tá bebendo, ele vai lá e fica querendo pegar o copo, não consegue porque ele já é um corpo em espírito, ele não tem a matéria, ele não tem como pegar as coisas. Mas a pessoa sim, aquilo incomoda, a pessoa às vezes diz, não sei o que é, não estou me sentindo bem, ou então ela vai sentir mais desejo de beber porque o outro está ali atrás dele, né, do lado dele, querendo beber. Então, é assim que as coisas acontecem. Então, essas naves, elas estão levando as pessoas porque parece que essas serão as últimas reencarnações aqui nesta dimensão. É aquilo que eu disse. Uma pessoa pode sair desta terceira dimensão e ir para outra terceira dimensão, se ela não evolui. Mas aqui, os que estão aqui, que vão morrer, não vão voltar para esta dimensão, né? Vão para outros lugares conforme a evolução. E é isso, senhores. Então, tudo de bom. Paz e luz a todos. Até o próximo.